Você que está sentado puder se colocar em pé, só para a gente ler só esses 3 versículos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Versículo 21, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Versículo 22, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Essa mulher depositou as suas últimas esperanças, ou a sua última, nele. E ela assim pensou: se ao menos eu tocar na orla das suas vestes, eu poderei ser curada. Possibilidade. Saiba, às vezes você precisa ter certeza que a possibilidade que você tem de se aproximar dele pode acontecer alguma coisa. Você precisa ter essa consciência para que haja possibilidade e você trabalhe e caminhe pela possibilidade, porque você vai dizer assim: não, se eu chegar lá, se eu apenas tocar nele, e vou ser curada. Então ela, com muito esforço, veio entre a multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. Imediatamente ela foi curada. Marcos capítulo 5, 28 e 29. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo que se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Em casa pensando, essa mulher foi curada, mas quantas morreram? Quantos morreram? Só uma tocou. Muitos foram curados, ela foi curada porque tocou, mas muitos perderam a vida. Nós vivemos isso. E eu estava pensando que a doença do corpo, ela é muito séria, mas a pior doença é a da alma. A pior doença é da alma. A doença do corpo, a cura, se não houver cura, pó da terra. Corpo do pó você vem, do pó você torna. A doença da alma, a cura e eternidade, ou a morte eterna. E essa mulher, quando ela tocou, Jesus sentiu que alguma coisa diferente saiu dele. Mesmo todo mundo apertando, não acontecia nada com Jesus. Mas quando essa mulher tocou na orla, não tocou nele, tocou na orla, ele parou. Ela achou que Jesus poderia resolver o seu problema, e ele resolveu. Só que ele resolveu 2. Ele disse para aquela mulher, ele perguntou: quem me tocou? Ela não queria, ela queria fazer isso e sair. Mas quando ela percebeu que estava curada, as suas forças foram renovadas imediatamente, e ela não conteve-se. E ela percebeu que estava sendo notada, então ela se aproximou de Jesus e disse: fui eu, Senhor. Ela
estava com medo de ser condenada. Ele disse: vai, filha, a tua fé te salvou. Ela teve uma cura do corpo e teve a cura da alma. O mais importante dessa mulher não foi a cura do corpo, foi a cura da alma. Você sabe que a minha mãe está lá internada, está quase que vegetando. E aí você pergunta: por que Deus não cura? Ah, porque ela está com 95 anos. Deus não olha a idade. Mas o mais importante, se ela morrer, se ela ir para a terra, mas o mais importante é que a alma dela está curada, que ela vai para a eternidade, porque ela era uma mulher que acreditava, que cria, que exercia a sua fé muito timidamente, mas ela não fazia nada que viesse contrariar Deus na sua vida. Mas ela foi acometida dessa doença, essa doença está destruindo com o seu corpo, mas a sua alma está intacta, porque o Senhor cura a alma, cura o corpo às vezes, mas a alma, o mais importante, Ele cura, porque dá eternidade. A gente tem aí, ó, esse dia agora, semana, domingo passado, um auxílio, o Senhor levou 94 anos. A gente fica: por quê? Deus não está muito preocupado com o corpo, Deus está preocupado com a alma. Agora temos a irmã Iracema lá em cima, voltou para a UTI. E a gente fica: por quê? A alma que é importante. O corpo é plano de Deus. Jesus curou a muitos, não curou a todos. E a gente quer curar todo mundo. Jesus, sendo Deus, curou muitos, mas não curou a todos. Então saiba que o principal para Deus é a alma. A gente sofre, as enfermidades é consequência. Eu sempre digo assim: a conta chegou. Por quê? Negligência, não se cuida da própria vida, não se ajusta tratamento. Não, eu estou forte. Eu tinha um tio que era pastor e ele morreu com 66 anos. Eu disse já aqui que ele tinha os seus dentes que não tinha uma cárie, ele escovava o dente sem pasta uma vez por dia. E ele com 65 anos, 64 anos, ele foi para uma cama. Ficou sem falar, pastor, sem falar, sem sair do lugar. E com 66 anos o Senhor recolheu. Por quê? A conta veio para ele. Não é porque você é servo, você pode fazer de qualquer jeito, qualquer coisa, Deus vai cuidar de mim. Não, você tem que cuidar de você. Deus vai abençoar para você cuidar de você. As consequências da minha negligência comportamental, reacional a respeito de mim mesmo é responsabilidade minha, não é dele. Deus me dá a saúde, eu que tenho que cuidar dela. Eu já vi alguém falando assim: pastor, eu estou cuidando de fulano e Deus está cuidando de mim. Eu falei assim: você está cuidando de fulano, mas ninguém está cuidando de você não. Você está ficando doente? Você tem que cuidar de você. E se você tiver saúde, você vai cuidar dele, mas não esquecendo você. Gente, Deus não é nosso empregado. Deus não está aí para fazer, para segurar aquilo que eu não estou fazendo a minha parte. Deus não faz a minha parte, Deus faz a parte dele. Ele pede: faz a tua parte. Cuida do teu corpo, cuida do teu organismo, porque senão a conta chega.
mais cedo ou mais tarde ela chega. Minha mãe está com Alzheimer, último estágio. Ela abriu o quadro de Alzheimer quando a home care chegou para 3 horas da manhã e acordou. Minha mãe disse: Dona Clarice, seu João morreu agora. Abriu o quadro. Quem estava perto dela não cuidou dela como deveria. Gente, cuidado com o seu corpo. Você sabe que quando a gente estiver lá prestando conta para Deus, a minha negligência eu vou prestar conta. Por que você não fez isso? Eu podia fazer muito mais por você, através de você, mas você não cuidou do seu corpo e eu tive que te recolher. Deus investe na gente, mas eu preciso valorizar o investimento de Deus. Essa mulher não conhecia Jesus, gastou tudo que tinha, mas ela teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E você aqui está nessa noite, tendo a oportunidade de ouvir falar dele. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus que curou esta mulher, está aqui. Ele está aqui através do Espírito Santo para curar você, para mudar a sua vida, para curar a sua alma. Mas você precisa se aproximar dele. Ela tocou nele, achou que ia ficar sem ser percebida, mas ela se equivocou, porque Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Esse texto aqui é tão profundo. Deus sabe quando você está perto dele de forma diferente e de uma forma especulativa. Deus sabe. Aí você fala assim: eu tenho orado tanto, mas não acontece nada. Mas como é que você tem orado? Tem saído virtude dele através da sua oração? Porque que essa mulher fez foi uma oração, uma atitude de oração. E de saiu alguma coisa, saiu de mim virtude. Quem é que me tocou? Marcos 5,30 diz: quem tocou nas minhas vestes? Jesus perguntou. Os discípulos, ainda sem experiência e sem a intimidade daquilo que Jesus era capaz de fazer, acharam que a pergunta de Jesus não fazia nenhum sentido, porque muitas pessoas estavam lhe tocando, lhe apertando. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado não apenas com as mãos, mas com a fé. Aquele toque era a sua fé que estava sendo exercida. Não havia religiosidade no toque daquela mulher. Não havia religiosidade, havia necessidade, havia esperança. Era a última possibilidade dela de ser: eu vou com tudo que eu puder. Como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado, por isso que ele perguntou. Mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, o poder curador havia saído dele, a virtude de cura.
A natureza divina de Jesus testificou que havia ocorrido um milagre. Eu gostaria de convidar você a promover alguma coisa que saia de Jesus e que se traduza para você e para mim, milagre. A mulher ouviu a pergunta, percebeu que ele a procurava por meio da multidão. Ela entendeu que não poderia se esconder, sua fé oculta seria revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus temendo e tremendo. E lhe declarou toda a verdade. Saiba que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher, pois de acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Ela rompeu com toda a religiosidade, porque ela estava em busca da sua necessidade, era a única oportunidade. Eu quero dizer para você, esqueça a religiosidade, esqueça a cultura familiar. Se você precisa de Jesus, vá de encontro a Ele. Só Ele pode fazer o que a sua família, que a minha família não pode fazer nada. Ela sabia que a sua doença a tornou impura e que ela não podia tocar em ninguém. Mas eu vou tocar nessa orla pelo menos. Ela não sabia exatamente o que ia acontecer com ela, porque ela rompeu com a religiosidade, ela se envolveu entre a multidão. Olha quantas coisas erradas ela fez em função da religiosidade. Então ela não sabia o que aconteceria com ela. Por quê? Porque ela tinha a imagem daquilo que ela não podia fazer. Ela tinha a imagem da religiosidade da época. E ela, quando ela chegou para Jesus, ele, quem me tocou, disse, agora estou perdida. Ele vai me sentenciar. Ele vai me acusar. Nessa hora, ela se prostrou diante de Jesus e explicou todo o seu sofrimento enfrentado ao longo dos 12 anos. Mas ao invés de Jesus repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse, do versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Cura da alma, cura do corpo. Ei, Deus pode curar o teu corpo, mas Ele prefere curar a tua alma. A tua alma é mais importante que o teu corpo. O teu corpo pode ser importante para a família, mas para Deus é a alma. Porque esse corpo não vai chegar lá para cima. Esse corpo fica para cá. A Bíblia fala que na ressurreição os corpos serão transformados. Serão corpos incorruptíveis. Então esse corpo, mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, menos 5, o importante é a alma. Se o tempo de vida encurtar a eternidade com a cura da alma, ela não tem fim. E o que Deus quer
é que a sua vida não tenha fim, mas a cura da alma. Aquela mulher, a partir daquele momento, ela poderia viver, ir e viver em paz com Jesus no seu coração.